Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Novaes e hoje estamos aqui com o nosso especialista de investimentos, André. Seja bem-vindo. Oi, Thiago, tudo bem? Obrigado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário econômico, especificamente no mercado doméstico. André, a gente observou que na última reunião do Copom, eles primaram por manter o aperto monetário, elevando a nossa taxa referencial, a Selic, em meio ponto percentual, totalizando aí 11,25% ao ano. E o viés, a gente já sabe que é de alta, dado o que for apresentado como pacote econômico, que me parece que não agradou o mercado. Qual seria a sua sensibilidade em relação a este tema? Então, um tema que muito falado, né, recentemente por todo mundo do mercado. E, assim, um trigger que a gente estava esperando, né, o dólar ele teve uma valorização muito alta em outubro, né, 6%, uma coisa absurda, pior moeda disparada no mundo. E em novembro a gente começou a esperar o pacote de gastos do governo. Então, assim, os mais otimistas esperavam que, bom, pior que outubro não pode ser. Então, assim, e o governo prorrogando para soltar o pacote, e quando ele solta o pacote, ele solta junto com a questão da isenção de faixa salarial do IR. E isso foi muito mal visto pelo mercado. Então, assim, o dólar estressou ainda mais e assim, chegou a R$ 6, nunca tinha chegado nesse patamar na história. E falando sobre a taxa de juros, a expectativa de alta aumentou ainda mais. Então, assim, aquilo que era esperado de uma taxa terminal a 13%, chegou a 15%. Legal, Então, isso você fala para janeiro de 26, por volta daí, aquela isso, projeção exatamente, de que mais longo seria, prazo. exato, o final da curva. Então, seria o ponto mais alto do ciclo de aperto monetário, seria em janeiro de 2026. Então, isso que era 13%, agora está em 15%. Então, assim, pressiona muito assim, o governo em si, porque a gente está falando do fiscal. Então, cada ponto percentual que sobe é mais que o governo vai ter que Precisa se pagar todo financiar. mês. Exato. Agora, esse aumento do dólar efetivamente pressiona a inflação, né? E justamente porque muitos dos nossos produtos ou dos nossos insumos que são utilizados na produção são dolarizados. Sim. Esse ciclo ele fica cada vez mais complexo, né? Então você tem inflação que fica fora de controle e você fica com essa pressão ainda maior na taxa referencial. Esse pacote, eu entendo que tem um pouco de confiança do mercado que você havia comentado para mim aqui nos bastidores, que no final ele apresenta, tirando esse episódio dele apresentar um aumento também, né, dos gastos com a questão do IR, que daí eu não quero entrar no mérito político, mas sempre tem um tom ali de populismo, os números que ele traz podem até ser críveis, porém há uma desconfiança quanto o de fato que você consegue cumprir. Essa é a sua sensação também de descredibilidade do que o governo faz até aqui, ante o que esse pacote deveria produzir, que é realmente acalmar o mercado? Sim, é exatamente essa leitura. O mercado ele está reticente em relação ao governo. Ele não está dando mais a questão da dúvida para o governo. Concordo, o governo ele não está puxando credibilidade, né? Neste caso, ele já é culpado antes do que se prove ao contrário. Exato. Agora o mercado está partindo disso. Então, assim, ele quer ver para depois ele agir. E para o inverso, não. Então, assim, se ele imagina que tem alguma coisa ali que pode acontecer para frente, ele já se antecipa de maneira negativa. Então, dólar estressa, os DIs sobem e pressiona a bolsa pra caramba, e assim, e o inverso não. Então assim, vai vir um pacote de gastos, mais ou menos em linha com o que o mercado está esperando, o mercado não reage. Ele espera acontecer para depois aliás, não aconteceu ainda, mas ele vai esperar acontecer para que se de fato vier, aí sim a gente pode ter um alívio aí no dólar, na bolsa e nos juros. Concordo, acho que o mercado está bem reticente quanto a este governo. E muita gente me pergunta em relação ao que este momento econômico nos traz em relação ao mercado de crédito, né? E aí, falando aqui contigo e falando para as pessoas que nos acompanham, vejam, todo o cenário, todo momento, ele traz riscos e oportunidades, mas de fato concreto, de fato técnico, o aumento da taxa de juros,
ele basicamente ele é um complicômetro para o mercado de concessão de crédito. Então, como eu falo com o pessoal aqui, as empresas que têm uma condição financeira salutar e que querem investir em infraestrutura, em aumento de capacity, elas pensam, será que é o melhor momento? Por quê? O objeto de financiamento ele fica mais caro e pode comprometer as margens desse novo investimento. Do outro lado, você tem aquela empresa que é um pouco da realidade do mercado do middle market brasileiro, são as empresas mais alavancadas. Essas já estão no topo da sua tomada de recursos. Para elas que já têm dificuldade de gerar caixa, elas têm uma pressão ainda maior para suprir a despesa financeira. Gosto de usar um exemplo que uma empresa que deve 100 milhões de reais, dado a taxa referencial mais o spread do concessor de crédito, ela basicamente paga ali 20 milhões sobre os juros para manutenção da dívida, não estou falando de amortização do principal. Então 20%, que é o que uma empresa paga no middle market, é realmente um percentual muito elevado. Do ponto de vista do consumo, quais os setores mais afetados? Eu imagino bastante o varejo, e essa é uma verdade, né, André? Porque taxa de juros sobe, o que acontece com as ações de empresas do varejo? Caem, varejo, exato, com as construtoras, todas essas empresas que necessitam de taxa de juros, quanto mais baixa, melhor, elas ficam muito pressionadas. Perfeito, e aí é basicamente porque aquela pessoa que vai comprar no varejo, que necessita hoje do chamado CDC, crédito direto ao consumidor, ela precisa de longo prazo e financiamento. Uma taxa de juros maior muitas vezes inibe e diminui o poder de compra. Já no setor de construção civil também, né? O crédito encarece. E as parcelas ou PMTs, dado o objeto de financiamento, também ficam maiores e muitas vezes do que o mutuário ou da pessoa física que tomou o crédito pode pagar. Então, o setor automotivo também é impactado, assim como a gente falou da construção civil. E se a gente olhar assim, as famílias, né? Então, se ela tem uma dívida, entendo eu, né? Você pode falar com mais propriedade, e ela precisa do dinheiro para sendo ao extremo, né? Para comprar comida ou para pagar um financiamento, obviamente que ela vai deixar de pagar o banco ali, ou o carnê de financiamento para priorizar outras coisas. Acredito que essa questão também do aumento de inadimplência deve ser exato, e uma coisa vai puxando a outra. Então, geralmente no ambiente que a taxa de juros é mais elevada, o crédito fica mais caro e a inadimplência também descola. Isso é uma verdade. Agora, André, olhando para 2025, né, eu vislumbro aqui um início, um primeiro trimestre um pouco mais conturbado, como uma continuidade desse final de ano. Mas na sua visão, o que poderia transcender essas dificuldades e começar a trilhar um caminho para que se vire o jogo e a taxa de juros se adeque melhor com uma inflação controlada? Assim, eu acho que o maior desafio é passar tudo que tem que passar, né, o pacote de gastos no Congresso. Uma vez passando isso, né, eu acho que o governo ele vai começando a readquirir confiança do mercado, que é o que pode, na minha visão, é o principal trigger nesse momento, né, para a gente sair desse dólar acima de 6, com a bolsa caindo, juros altos. Acho que o primeiro passo é esse. Vamos focar em passar o pacote de gasto. Passou isso, o mercado vai começar a dar mais credibilidade para o governo, e acho que daí vai começar a fluir melhor as coisas. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Agradeço também, André, pelo esse bate-papo. Foi muito bom conversar sobre o mercado contigo. Sempre que precisar, Thiago, estamos aí. E voltamos no caso aí de uma necessidade com alguma informação relevante, até antes mesmo do nosso 2025. Vamos lá, que seja melhor. Ótimo. Valeu.